I'll be the last one left when the lights go. Fala, minha rapaziada. Boa noite ou bom dia. Bruno Green na área. Hoje aqui com um papo diferente aí, né? Palpite vai ter mais tarde aí. Hoje aí eu quero trazer, como eu comentei com vocês, segunda-feira, um videozinho diferente aí pra gente. Eu quero muito aqui ser com vocês, não só aqui um cara que vem aqui pra ditar palpite, passar análise de jogos. Eu quero trabalhar com vocês aqui, eu quero agregar na vida de vocês aqui, trazer conteúdo, trazer de alguma forma aqui uma ferramenta além que eu possa ajudar aqui a, vamos botar assim, a melhorar o nosso olhar sobre o mundo de apostas esportivas. O que eu venho trazer hoje aqui? O mercado de favoritos. Nada mais do que a gente entender, a identificar aqui, seja por cada país, onde a gente pode identificar esse tipo de mercado de favoritos, onde a gente não tem esse tipo de mercado, onde não dá para operar de uma forma ou de outra, não, pelo menos ao meu ver aqui, aos meus olhos, pela minha experiência esportiva que eu opero, onde eu não consigo ver mercado, onde eu consigo ver esse tipo de mercado, como eu vou operar em cima dele, como eu vou identificar esse tipo de mercado de favoritos. Então vamos lá. Ó, eu vou fazer esse vídeo aqui com bastante calma, tá? Eu quero muito ter o acompanhamento de vocês aqui. Outra coisa, antes de eu começar até... Já comecei o vídeo, né? Mas quero falar aqui. Pelo menos a cada 15 dias aí, ou pelo menos uma vez no mês, eu quero tentar trazer um vídeo aqui que seja pertinente a vocês aqui. Esse primeiro vídeo eu tô trazendo, mercados favoritos, porque vai voltar as ligas europeias aí. Vai voltar campeonato da Inglaterra, a Premier League, vai voltar a La Liga na Espanha, campeonato italiano, campeonato alemão. Então eu quero estar aqui. Estamos com uma margem de quase uma semana, né? Alguns mercados já vão começar na sexta-feira. Estamos com uma margem aí para a galera poder pegar esse vídeo aqui e assistir. Ó, quando eu falei, minha rapaziada, é falando num todo, tá? Mais uma vez citando aqui. Eu sei que tem muita menina aqui que trabalha aqui, que gosta do trabalho aqui que te realiza aqui. Vem aqui, busca palpite, gosta de operar também com o mercado de aposta esportiva. Eu sei que opera em todos os mercados. Eu falo, rapaziada, no englobando o modo geral, tá? Não tô desqualificando ninguém, não, porque para mim aqui todo mundo é uma família. Eu abraço vocês aqui como se fosse a minha família aqui no presencial aqui comigo. Então vamos lá. O que eu, Bruno, quero trazer para vocês hoje aqui? Uma ferramenta aí para vocês identificarem. Eu espero poder estar ajudando vocês aqui a entender um pouquinho melhor sobre a aposta esportiva. Vamos lá. O que eu venho trazer hoje para a gente falar aqui? Mercados favoritos. Vamos lá, vamos botar os tópicos aqui. Ó, hoje eu vim apontar aqui. A gente vai vir nesses mercados favoritos. A gente vai ter que selecionar o campeonato para identificar esse mercado de favoritos. É o primeiro ponto que eu quero trabalhar. Eu vou botando os tópicos aqui e vou falando sobre eles, tá? Vamos lá, selecionar o campeonato. Vamos lá. Onde a gente consegue ter esse tipo de mercado? Depois eu vou dar exemplos aqui, vou deixar escrito ou vou falando aqui, tá? Vou pontuando. Selecionar o campeonato. Você vai ver aí. Quando você vai operar, vou te dar um exemplo aqui. Tem gente aqui que vem aqui no canal e quer só apenas ser um apostador eventual. Ele vem aqui às vezes numa quarta-feira, ou vem no final de semana que ele quer fazer um dinheirinho a mais, ele vê o vídeo. Claro, concordo com esse tipo de pessoa também, que quer ser um apostador eventual, vem aqui ver o vídeo. Pô, eu gosto de trabalhar, exemplo, no Real Madrid, um super favorito. No Manchester City aqui, que é muito favorito. Eu vou pegar um jogo aqui que eu sei que a equipe é muito mais conhecida contra uma equipe inferior. Pô, eu vou botar meu dinheiro nessa aqui e vou acreditar. Pode dar muito bom? Pode. Pode dar muito ruim? Pode também. É 50-50. Você está colocando seu dinheiro em jogo. Então, pode acontecer. Então isso nada mais é do que, querendo ou não, de forma indireta, esse cara que trabalha aí, é um apostador eventual, ele está selecionando o campeonato que ele vai operar ali, não é isso que acontece? Então, isso que eu quero trazer é para você aqui que opera todo dia comigo, agora falando com um olhar técnico. O que você vai fazer? Você vai ter que criar um olhar clínico aí para olhar todos os campeonatos do mundo. Pô, aí identificar assim, aonde eu tenho que ver aqui, onde eu tenho mercados favoritos, aonde eu posso operar o meu dinheiro até com uma confiança. Eu, Bruno, gosto de operar com 1%, mas admito, sempre comento aí, quando eu tenho jogos aí que eu confio muito na equipe, eu coloquei a minha entrada lá de 1%. Se eu ver muito valor na equipe, acontecer alguma coisa atípica no jogo que mude o cenário ali do favorito para ter que reverter o jogo, e eu coloco mais uma parcela de dinheiro ali, eu coloco mais 1%, acabo trabalhando com 2%. Por quê? Eu tenho uma equipe que eu considero favorito a virar o jogo, ou então o jogo tá amarrado ali, tá 0-0, tá no segundo tempo. Eu acredito aí, quando a odd aumenta, que esse clube vai continuar a vencer, vai continuar na pegada ali maçante para vencer a partida. Isso é você selecionar o campeonato e acreditar que aquele clube possa vir a vencer. Então vamos lá. Após selecionar o campeonato, o que a gente vai fazer? Ó, outro ponto aqui. A gente vai começar a estudar as equipes. Vou botar outro ponto aqui. O que é isso aí? Estudar as equipes. Eu selecionei o campeonato.
não é isso? Já entendo aqui aonde eu quero operar, onde eu me sinto mais confortável a operar, e agora eu vou ter que estudar as equipes. O que é isso, estudar as equipes? É aquilo que eu comentei no tópico anterior aí. Para o cara que é eventual, ele não vai estudar, ele simplesmente vai olhar ali, ele vai entender que no final de semana vai jogar um Real Madrid, vai jogar um Bayern de Munique, um Bayer Leverkusen, que até a temporada passada estava voando, vai jogar um Al Hilal na Arábia Saudita aí, que voa também, sobra, um Al Ahly no Egito, que é aqueles times, eu acho que o Al Ahly nem é tão conhecido assim para o cara que opera ali no mercado eventual. Tô falando assim dos mais conhecidos, vamos botar dos europeus. Então, ele vai pegar esse clube aí que ele considera como favorito e vai colocar o dinheiro dele e não vai olhar mais nada. Ele só vai olhar ali a presença, o momento atual ali. Ele pode até olhar a escalação. Vamos botar exemplo aqui do time desconhecido, Real Madrid. Ah, vai jogar o Vinícius Júnior, vai jogar o Bellingham, Rodrigo, todo mundo. O cara vai botar o dinheiro. Lá o Manchester City, exemplo, vai jogar o Bernardo Silva, vai jogar o Phil Foden, vai jogar o Haaland. Vou colocar o dinheiro, o time tá com o titular. O cara já vai ter mais ou menos essa noção. Isso é o eventual. Agora a gente aqui, vindo pro nosso lado técnico aqui, a gente que é apostador aí de todo dia. A gente vai olhar não só isso, a gente vai olhar o enredo todo. Por que estudar as equipes? Às vezes você antes, isso eu faço até quando eu vou passar o palpite para vocês. É algo que eu me responsabilizo muito. Eu sei que é o meu dinheiro que está envolvido e eu estou influenciando pessoas. É o dinheiro de vocês também que está envolvido. Eu gosto muito de trabalhar com forma honesta e lutar muito por todas as informações para me passar um palpite mais justo possível para dar um palpite bom para a galera ter green. Então eu entendo, vamos supor. Vai ter um jogo final de semana, eu vou entender se aquele jogo ali tem realmente valor a entrar. Vai que a equipe já não está buscando mais nada no campeonato. Vai que no meio da semana tem uma Champions League, tem uma Copa, alguma coisa que a equipe está buscando um título, ou que ele já abdicou de alguma situação na liga. Todo esse enredo aí me leva a estudar as equipes, não só passar ali os jogos. Hoje mesmo ocorreu um jogo aqui na Suécia. Eu até comentei, eu falei, ó, a equipe era dois extremos, era uma equipe que era a primeira colocada enfrentando a última colocada. Eu falei, eu não vou me envolver em mercado de resultados, porque eu tava vendo que a equipe tava jogando em casa, era líder do campeonato, mas estava vivendo um momento estável. Aquilo ali eu já entendi, não era mercado de favoritos, mas era o mercado onde eu estudei a equipe, eu só tô dando como exemplo. Eu estudei a equipe e falei, ó, a equipe tá oscilando. Às vezes não tá valendo mais a pena operar aqui, pode ser um divisor de águas, a equipe poderia ter até vencido o jogo, não ocorreu de vencer, o jogo foi até 0-0. Mas é um exemplo que eu trago, era uma equipe que era dois extremos, um líder e o outro era o último colocado. E o jogo não bateu. E eu vi até no chat lá muita pessoa entrando no mercado de favoritos e não bateu. Quer ver outro exemplo? Amistoso. Eu não entro em jogos amistosos. Se eu for entrar, eu vou entrar em mercado de gols, é onde eu vou me sentir mais confortável se eu ver que os jogadores principais das equipes estão atuando. Ó, a gente teve aí pré-temporada das equipes. Eu vi o Manchester City, se eu não me engano aí, chegou a perder para o Celtic. Sofreu até 4 gols, acho que foi 4-3, se eu não me engano, que terminou o jogo. Eu vi muita galera lá no chat lá reclamando, pô, Manchester City, como é que pode perder para o Celtic? É amistoso, galera. Tem que entender que você tem que estudar o enredo. Vale realmente colocar o teu dinheiro? Pô, você trabalha aí, você que é CLT, assim como eu. Tu trabalha, pensou, trabalhar 30 dias aí, tu pegar o teu dinheiro, cara, é o seu suor que tá ali. A galera aí que trabalha de forma informal também, pô, é o suor de vocês que tá. Vocês não podem simplesmente vir aqui, ah, essa equipe vai jogar, vou pegar meu dinheiro ali, vou sem emocional nenhum, vou jogar nessa partida. Não pode ser assim. Bom, deixa o amigo tomar só um copo d'água aqui pra gente continuar esse trabalho. Vamos lá. Continuando os tópicos aí. A gente selecionou o campeonato e colocou aí o estudo das equipes. Após isso, o que eu vou trabalhar aqui? O estilo de jogo dessas equipes. Estilo de jogo. Pô, Bruno, isso também é levado em consideração? Levo muito em consideração, sabe por quê? Vamos lá. Eu tenho situações aqui, às vezes, que são adversas. É onde eu começo a trazer para depois colocar aqui o próximo tópico que eu vou trazer. Mas vamos lá, vamos por parte. Estilo de jogo. Eu tenho equipes aí. Vou te dar um exemplo aqui de uma equipe dominante. Manchester City na Inglaterra. Uma equipe aí que gosta de jogar com posse de bola. Você pode analisar os gráficos aí, os gráficos antigos da temporada passada ou dessa atual que vai começar. O estilo de jogo do Pep Guardiola é uma equipe com retenção de bola. Então, querendo ou não, é a equipe que vai ter o domínio das ações do jogo dentro dos 90 minutos. Outra equipe que eu não considero aí com esse domínio no estilo de jogo, mas que tem um poderio bélico, um poderio de ataque muito forte, Real Madrid. É uma equipe que sofre ataque, leva até gols aí na temporada passada, levou muitos gols, começou até perdendo alguns jogos, mas tem um poderio de ataque, um poderio de fogo muito forte. Então, mesmo ela sofrendo gols, ela sofrendo aquele, né, lá e cá, ataque e sofre ataque, mas o poderio
de ataque deles é tão forte, uma equipe tão encaixada que vence os jogos. Então, tô te trazendo dois exemplos de estilo de jogo, tá? Uma equipe aí que tem uma trocação, que ela sofre ataques e, querendo ou não, em alguns pontos ela é dominante no jogo, mas também sofre. E eu tenho aí uma equipe que é muito dominante e às vezes acontece também de perder jogos mesmo sendo dominante, com posse de bola, com ataques de às vezes o dobro, o triplo da equipe que está jogando contra, e acontece de perder jogo, exemplo do Manchester City. Então, isso aí é você selecionar o estilo de jogo e entender onde vai valer a pena. Pô, tá jogando em casa? Eu sei que eu vou ter o Manchester City aqui, retendo bola. Se estiver pagando uma odd alta, talvez valha a pena eu trabalhar num outro tipo de mercado. Por quê? Vamos lá. Depois que eu coloquei, ó, selecionei o campeonato, estudei as equipes e estilo de jogo, eu vou para o próximo ponto aí, que é definir como eu vou operar. Vou definir a minha operação, né? Como eu vou operar? Como eu, Bruno, gosto de trabalhar. Eu tenho aí, ó, voltando por exemplo aí das duas dominantes aí que muita gente conhece. Real Madrid, tá jogando em casa, vamos supor, tá pagando uma odd de 1,90. Te dar um exemplo aqui, na última temporada. Quanto o Girona? Tava pagando um valor legal aí, não sei se tava pagando por volta de 1,70. Eu, Bruno, preferi trabalhar. Eu fiz duas entradas nesse jogo que eu até me recordo aqui que eu operei. Eu operei com o Real Madrid para vencer, operei com o Real Madrid no mercado de gols, eu operei com 3 entradas. E eu operei com o Real Madrid também na chance dupla. Por quê? Eu tinha uma equipe jogando em casa, é uma equipe que eu sei que tem, como eu comentei, a trocação, ela ataca e sofre também, poderia sofrer gols, por isso eu fui em mercado de gols. Eu fui na vitória por considerar que era uma equipe favorita, identifiquei que é o mercado, que eu tenho uma equipe favorita, e eu identifiquei ali o estilo de jogo, como eu comentei, identifiquei a equipe, identifiquei o campeonato, e aí defini a minha operação. A minha operação segura aí, muitas das vezes eu ponho, que eu falo, ó, eu tenho a equipe aqui que é favorita, mas para ficar garantido eu prefiro trabalhar na chance dupla. Por quê? Vou te dar um exemplo disso que acontece muito aqui no Brasil. Quer ver clubes que acontecem isso muito aqui? Te dar exemplos aí, ó. Palmeiras jogando em casa, às vezes é muito favorito e empata, não vence a partida. Eu tenho Flamengo jogando em casa, às vezes até a galera se frustra, né? A torcida enche o estádio e às vezes acontece o quê? Da equipe empatar. É uma equipe muito dominante, muito superior às demais aí. Tô te dando exemplo de duas equipes aqui no Brasil, tá? Sem clubismo, sem nada. Tô te falando mesmo por números de estilo de jogo que eu acompanho. São equipes que, querendo ou não, oferecem um domínio. Considero o mercado Brasil de favoritos? Não considero. Mas eu tô te dando exemplo aqui de poderio bélico de equipes aqui no Brasil que tem enredo para poder vencer o seu jogo dentro dos 90 minutos e muitas das vezes não acontece isso. Exemplos fora daqui do Brasil. Vamos lá, eu tenho exemplos disso na Islândia, eu tenho exemplo na Irlanda, onde eu não considero mercado de favoritos. Eu vou citar isso aí, mas eu só queria resumir ideias aqui de trazer como clubes que podem acontecer isso, que às vezes a gente identifica o olho e fala, pô, essa equipe aqui pode vencer, mas muitas das vezes não acontece isso. Então vamos lá, a gente já fez aí, né? Definimos o estilo de operar. Agora eu vou te dar aqui agora, como eu comentei, exemplos. Deixa eu colocar aqui. Exemplos de liga de favoritos. Deixa eu colocar aqui, mais bonito aqui, ó. Exemplos de mercados de favoritos, pra gente ficar legal aí na fala aí. Ó, não vou citar aqui, não vou escrever, tá? Vou até escrever, mas não vou escrever o país, tá? E vou dizer o porquê. Vamos lá, deixa eu pular aqui um tópico aqui. Eu tenho aí, ó, Espanha, Bruno. Você considera que tem algum mercado de favoritos? Acredito. Eu, para mim, considero aí, por todos os anos que eu já opero na Espanha, antigamente a gente tinha o Barcelona, hoje eu não considero mais. No momento atual aqui, eu, Bruno, tô gravando o vídeo hoje, tá? Dia 12 de 8 de 2024. E eu considero aqui na Espanha o Real Madrid uma equipe favorita. É um mercado de favoritos que eu opero. Eu tenho confiança em colocar meu dinheiro no Real Madrid. Seja em vitória, seja em chance dupla, dependendo do jogo aí que seja mais difícil. É um exemplo. Então, na Espanha, eu tenho um aí que eu considero como favorito. Outro país aqui que eu considero que tem também favoritos. Na Inglaterra, eu tenho até o Arsenal aí correndo por fora, que muitas das vezes é dominante, mas às vezes é Zé do Caldo, então eu não considero ele 100% favorito. Equipe que eu considero colocar meu dinheiro como favorito, seja numa chance dupla ou em vitórias. Tô dando esses dois exemplos, tá? Como eu gosto de operar em favorito, chance dupla e vitória. Manchester City. Eu considero, por quê? É uma equipe que ao longo do campeonato vence aí de 70% a 90% dos seus jogos de 70% a 90% dos seus jogos na liga. Então eu considero uma equipe aí com um fator dominante muito grande. Para mim é uma equipe favorita. Ó, outro mercado aí que eu considero também que tem favoritos. Alemanha. Pô, Bruno, considera a Alemanha também? Considero, vamos lá.
Escrever aqui certinho aqui, que eu tô falando e escrevendo ao mesmo tempo, eu me embolo. Vamos lá, Alemanha. Até muito tempo atrás, um tempo recente, né? Nem muito tempo, eu tinha aí o Bayern de Munique, que era muito favorito na Alemanha. E essa última temporada aí, a gente teve o Bayer Leverkusen, que passeou aí na Alemanha, e então deu para operar. O que que você tem que identificar aí? Que eu vou até pontuar aqui, onde eu tô aqui no mercado de favoritos. Vou citar já, mas vamos por partes aqui para me colocar os países, depois eu vou fazer um comentário final. Outro mercado aqui, que eu considero também como mercado de favoritos. Egito. Eu tenho aí o Al-Ahly do Egito, que é uma equipe muito superior às demais equipes. Eu tinha, tempos atrás, o Zamalek, que batia de frente com o Al-Ahly. Cheguei a ter um certo período pirâmides aí, né, quando eu estava com poderio financeiro para contratar, mas hoje, Egito aí, recentemente, eu opero no Al-Ahly com toda a confiança, seja em vitória, seja em mercado de gols, seja em mercado de chance dupla. E eu considero aí que no Egito a gente também tem uma equipe dominante. Outro mercado aí que a gente tem equipe dominante também, Noruega. Esses mercados que eu tô passando aqui, galera, são mercados que eu, Bruno, me sinto confortável em operar. Sei que vocês podem, para vocês aí, ter mercados aqui que vocês não sintam confiança, ou até outros mercados aqui que vocês falam, não, Bruno, aqui também tem, eu gosto de operar nesse mercado. Então aqui é um exemplo, Noruega eu também tem um mercado, eu tenho um clube que eu considero favorito, o Bodø Glimt, que apesar desse ano aí ter começado de forma instável e tá pisando na bola, perdão, é uma equipe que nos outros anos aí me passava muito essa confiança aí, disputava títulos, já despontava, às vezes chegava com 70% do campeonato, já tinha até garantido o campeonato nacional, disputava apenas outras competições. Então eu considero o Bodø Glimt uma equipe favorita também na Noruega. Outro mercado aqui, que eu também considero como mercado favorito, China. Eu tenho aí duas equipes, uma correndo um pouquinho por fora. Eu tenho o Shanghai Port na China, que muitas das vezes eu trago ele aqui no canal. É uma equipe muito dominante. E eu tenho o Shanghai Port, que até nessa temporada agora atual tá voando. São duas equipes aí que são ponto fora da curva. Então vamos lá. Outro mercado também, que a gente considera aí como favorito. Eu tenho aí a Arábia Saudita. Deixa eu até colocar aqui, Saudita. Vamos lá. Lá eu tenho o Al Hilal, o time do Jorge Jesus, que nessa última temporada aí também voou. Tem o Osnarri? Tem, mas o Osnarri deu alguns moles aí, alguns tropeços pela temporada. Então isso aí que eu lembro que eu comentei lá em cima, você tem que identificar, estudar as equipes, estudar o estilo de jogos. O Osnarri do time do Cristiano teve alguns tropeços no meio do caminho. Então, para mim, eu tiro ele desse patamar aí que tá o Al Hilal do Jorge Jesus, onde teve até a quebra de recordes aí, né, de vitórias. Então, ó, resumindo aqui, ao meu ver, eu considero aqui, ó, 2, 4, 6, 7 mercados de favoritos onde eu, Bruno, me sinto confortável em operar, tá bom? Isso aqui, galera, é o meu ver, tá? É o meu olhar clínico sobre a minha experiência com apostas esportivas aí ao longo dos anos, onde eu identifico. Agora, eu tô passando esse vídeo aqui recente, tá? Essa metodologia de trabalho eu já tenho para mim, Bruno, eu tô passando para vocês, e eu identifico esse tipo de mercado aqui ao longo dos anos ou ao longo de cada temporada, tá bom? É simplesmente isso. Então, esses aqui são do mercado favoritos do masculino, tá? Tem também do feminino, vou colocar aqui para vocês aqui darem uma olhada. Eu tenho aqui, ó, na Espanha, voltando aqui agora para o lado feminino, tá? Eu considero aí o Barcelona feminino uma equipe muito superior a qualquer outra equipe aí na Espanha aí. Aqui eu falando em mercado feminino, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó, deixa eu pular aqui para a galera que tá vendo aí. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Mercado feminino, tá? Mercado feminino, para ficar separado direitinho. Eu tenho aí, ó, Espanha, né? Como a gente citou aí. Eu tenho o Barcelona, que é muito favorito aí, o Barcelona feminino é muito superior a qualquer outra equipe. Ó, outro mercado que eu tenho favorito, na Alemanha. Eu tenho aí algumas equipes, né? Não só uma, mas algumas equipes. Vou citar aqui, eu tenho o Wolfsburg, que até tempos atrás era uma equipe aí que dava uma sequência de green pra gente, tinha confiança em operar nele, mas no momento eu, Bruno, gosto muito de operar no Bayern de Munique. Já peguei o Bayern de Munique na temporada passada, perdendo alguns jogos, até por 2 gols de diferença e virando o resultado, eu acreditando, eu mesmo sabendo que a equipe estava perdendo por 1-0, por 2 eu ainda fazia uma segunda entrada, como eu comento, gosto de operar com mais 1% no ao vivo, fazia mais uma entrada, porque eu acreditava que aquela equipe era tão favorita, que ela tinha o poderio ali de poder virar o jogo, e aconteceu em diversas vezes, eu consegui muitos greens no ao vivo, operando no Bayern de Munique feminino. Outro mercado feminino aqui que eu considero também com favoritos. Na Inglaterra, ó, até anotei aqui, eu tenho o Manchester City feminino. Aconteceu muitas das vezes igual o Bayern de Munique lá na Espanha. Começou perdendo alguns jogos,
mas eu via valor em operar na virada dos resultados, ou então os jogos ficavam 0 a 0 até o segundo tempo, e depois saía 2, 3 gols, quase que um atrás do outro, a equipe se retrancava, e aí levava um gol e não tinha jeito, tentava empatar e começava a tomar uma sequência de gols. Considero na Inglaterra também como mercado de favoritos. Outro mercado também que eu considero, França, também considero que tem um mercado de favorito. Estou falando tudo do lado feminino, tá? Eu considero duas equipes lá, ao meu ver, pontos fora da curva. O PSG e o Lyon feminino. São duas equipes aí, ao meu ver, muito boas aí como favoritos. Ó, aqui no Brasil eu tenho uma equipe assim também, eu tenho o Corinthians feminino. A galera sabe aí que muita gente considera até como a melhor equipe aqui no mercado feminino para se operar, né? Que geralmente dá muito green pro pessoal aí. Às vezes nem tem ódio, se for olhar a precificação do Corinthians aqui no Brasil, às vezes feminino nem tem ódio para as meninas aqui do Brasil. Bom, então esses daí eu considero como exemplo de mercado de favoritos, tá? O primeiro em cima aí, ó, vou até voltar para lá. É o mercado masculino, tá? Deixa eu colocar aqui, o mercado masculino. E aí o tópico de baixo aí são as equipes, são os países aí onde eu considero como favoritos do mercado feminino, tá bom? Então vamos lá. Agora, para a gente poder ver aqui, para não ficar o vídeo também muito maçante, já que a gente já vai para 20 minutos, é só Eu queria muito conversar isso aqui com vocês aqui. Então vamos lá, para a gente poder encerrar. Mercados agora, onde eu não considero favoritos. Vamos botar aqui, ó. Mercado. Colocar aqui. Mercado sem favoritos. Vou colocar assim para a gente poder falar sobre. Sem favoritos. O que eu vou colocar aqui? Tipos de mercado. Vou escrever todos aqui, depois vou comentar um por um, tá? Ó, Brasil, falando aqui da Liga Masculina, tá? Brasil, Argentina, desculpa, vamos lá. Islândia, próximo aqui, ó, que eu anotei. Dinamarca, outro mercado aqui que eu não considero. Finlândia, opa, volta lá, Finlândia. Outro mercado que eu não considero, Irlanda. Todos esses aqui eu não considero, tá? Outro mercado, conhecido da galera, não fica surpreso não. Itália, não considero. Vamos lá, vou fazer um comentário aqui breve aqui sobre mercados onde eu não considero que tem favoritos. Lembra que eu comentei lá em cima? No Brasil, eu tenho aqui onde eu vejo muita galera quebrar banca, jogar como emocionado. Eu sei que eu também tenho o meu clube do coração, eu sei que vocês têm um clube de vocês, mas a gente tem que separar a razão da emoção. No Brasil aqui acontece muito disso. Vão jogar clubes aí de massa. Vai jogar Flamengo, vai jogar Palmeiras, até o meu Vasco, meus times que eu falo assim que tem muita torcida, não que as outras não tenham, tá? Mas eu tô falando assim, que mexe com o nosso coração. Sei que todas as equipes mexem com o coração, mas às vezes tem uma ou outra equipe aí que você, sem ser torcedor dessa equipe, você opera. Seja em vitória, seja em derrota, alguma forma que você vai achar que fala, não, eu vou operar aqui, porque aqui eu sei que vai dar ruim nessa situação, ou vai dar bom nessa daqui. Eu tô falando aqui de mercado de favoritos, mas tô te dando exemplo também quando uma pessoa acredita que um jogo ali a equipe vai perder. Então, acontece muito no Brasil aqui de dar muita zebra. Eu tenho às vezes equipes que são líderes do campeonato, perdendo para equipes da zona do rebaixamento. Isso aí não posso considerar equipes como favoritos para mercado de aposta esportiva que eu estou dizendo, tá? Não é mercado de esportivo, de futebol, achar quem vai ganhar título, não. Eu estou falando de mercado esportivo, de análise esportiva. Então vamos lá. Considero que no Brasil a gente não tem as condições de ver esse tipo de mercado. A Argentina, então, nem se fala. Pegamos o River Plate aí, ó, a gente operou tempos atrás aí na Copa Argentina. Perdeu para um time, se eu não me engano, acho que era da terceira divisão, equipe de zona do rebaixamento, equipe com jogadores até de semi-amador. Perderam no finalzinho, começaram ganhando o jogo por 1 a 0. Todas as casas de aposta dando probabilidade de quase 100% de vitória do River. No finalzinho tomou um empate. Perdeu nos pênaltis para a equipe que tinha jogadores considerados até semi-amadores, jogadores que nem consideravam como profissional. A equipe bem inferior e o River caiu. Não posso ver ali um mercado de favoritos. Outro mercado, Islândia também. A gente opera aí, às vezes eu trago no canal. Prefiro muitas vezes trazer ou em chance dupla, algumas equipes que eu vejo com valor para vencer, ou então entrar em mercado de gols para não ter que ficar me expondo em questão de favoritos, porque eu não vejo favorito da Islândia. Dinamarca também, nem se fala. Lembra que a gente operou na última temporada aí? Até a última rodada eu tinha 3 equipes para vencer o título. Parece que ninguém queria o título. As equipes que eram favoritas a vencer estavam perdendo até jogos em casa. Não considero a Dinamarca como mercado de favoritos. Finlândia também, não considero. Considero, falando aqui no bom termo, tá? Uma bagunça de clubes. Eu não considero, tipo assim, eu não vejo linha para seguir um mercado com favoritos. É um mercado muito complicado. Eu tenho muitas das vezes equipes que são primeira perdendo para equipes inferiores.
equipes inferiores ali vencendo as equipes lá de cima, a equipe já está rebaixada vencendo a equipe que é líder. Não considero. Outro mercado que eu não considero. Até tempo atrás eu considerava o Sherlock Rovers na Irlanda uma equipe com ponto fora da curva. Porém, caiu bastante. Nessas últimas temporadas aí, ficou ou meio de tabela, ou então brigando até por título, mas um pouquinho abaixo ali. Então perdeu esse favoritismo para mim na Irlanda. Não vejo hoje, no momento atual, que eu estou gravando em 2024, a Irlanda com esse mercado de favoritos. Outro mercado aqui que eu não considero. Pô, Bruno, tu não considera a Itália? Não considero a Itália como mercado de favoritos. Todo ano, às vezes, ó, era a Juventus, teve uma temporada que foi o Milan, essa temporada agora recente foi a Inter de Milão. As equipes lá, nesses últimos anos aí, após um domínio recente da Juventus, tem oscilado bastante. Às vezes uma equipe ganha, outra equipe ganha. A Napoli também chegou um tempo aí, chegou a ser bastante favorito, estava ganhando jogos, mas oscila muito. Então eu não posso considerar a Itália, ao meu ver, Bruno, tá? O meu olhar clínico sobre a aposta esportiva. Não vejo a Itália sendo um mercado para identificar um favorito, uma equipe que desponte ali, seja fora da curva, tá? A equipe tem que me consolidar muito. Para a gente finalizar aqui, como eu consigo identificar esse tipo de situação para me falar assim, Bruno, por que que eu... Isso aqui é um enredo final, tá? Por que que eu considero uma equipe aqui tão favorita? Ao meu ver, lembra que eu opero com vocês aí, grades que eu ponho, ó, nos últimos cinco jogos no confronto direto. Isso aqui eu uso também como análise para essa situação aqui. Por quê? Para mim considerar uma equipe favorita para mim atuar, eu tenho que ver uma grade ali, pelo menos ali, de 5 jogos sem perder, de pelo menos alternância ali, com empate ali apenas, nada de derrota, pelo menos nos últimos 5 ou nos últimos 10. Aí sim eu chamo essa equipe de favorita, entendeu? É só isso que eu queria trazer aqui. Bom, minha rapaziada, esse aqui é o nosso segundo, na verdade, né? Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre gestão de banca, que eu tirei a dúvida de um inscrito nosso aqui, e eu comentei porque ele queria saber, né, mais ou menos a base, né? Pô, Bruno, como é que tu opera aí gestão de banca? Como é isso? Então eu já fiz logo um vídeo de gestão de banca, que muita gente comenta até sobre, né? Muito popular. Esse aqui, então, fica sendo nosso segundo vídeo aí explicativo sobre enredo de apostas esportivas, tá? Desculpa, o vídeo ficou longo? Ficou, mas aqui era uma troca. Sempre comenta, é um bate-papo que a gente leva aqui em torno para a gente poder agregar no nosso mundo de aposta esportiva nossa aí, tá? Agradeço aí quem ficou até o final aqui. Ó, quero muito aí que vocês aí, ó. Eu trouxe esse vídeo aqui porque, ao meu ver, vai ser relevante aí para nossas apostas aí, tá? Para a gente poder entender a conteúdo aí, que ao meu ver aqui foi um conteúdo que eu trouxe aqui para agregar na vida de vocês e agregar até na minha vida também. É um vídeo que eu tô fazendo aqui em prol de querer ajudar, tá bom? O que eu quero trazer aqui? Comentando aqui no final. Quem chegou até aqui, por favor, deixa um comentário aí. O que você quer trazer? O que você acha relevante aqui? Pô, Bruno, eu queria que você falasse sobre isso aqui, esse tipo de mercado, essa situação aqui. Escreve aí para vocês aí o que é relevante aqui para vocês poderem assistir. Pô, Bruno, eu não vejo esse tipo de conteúdo aqui na internet. Tem como você estudar, trazer pra gente aqui, ver o que é pertinente para vocês. Ou então uma dúvida que vocês querem que eu tire aqui. Que pelo menos aqui, a gente está em agosto agora, não é isso? Pelo menos até o próximo mês aí, ou no final do mês, ou então em setembro, lá pro mês, logo no início, eu trazer um próximo vídeo nesse formato aqui, tá bom? Então, minha galera, é isso aí. Meu muito obrigado quem chegou até o final, tá? Agradeço aí quem tenha gostado aí, tá bom? Eu só tô trazendo isso aqui para agregar conteúdo pra gente. Eu não quero ser aqui como se fosse um robô, apenas passar palpite. Eu quero conversar de igual com igual para vocês aqui com a galera, como se eu tivesse uma roda de amigos. Eu já falei que eu considero vocês aqui a minha família. Eu quero que amanhã depois você tenha até o canal de vocês aí, que vocês ganhem um olho clínico muito bom para identificar o que vocês querem operar por vocês mesmos, sem ter influência de ninguém. Eu sei que eu não tô aqui para fazer cabeça de ninguém, isso eu tenho total ciência, sei que vocês têm a personalidade de vocês, mas eu quero que vocês criem casca, vamos botar assim, né, como o pessoal gosta normalmente de falar, crie casca para lidar com alguma situação, e eu quero que vocês criem experiência no mercado, assim como dia a dia eu também tento criar, aprender metodologias novas de trabalho no mercado, para a gente poder ganhar. A gente sabe que o mercado, ele tá contra a gente, ele já tem todas as armas para ganhar da gente no mercado. Então a gente tem que tentar também estudar através de estudo, através de ferramentas de análise, tentar fazer tudo possível para a gente reverter essa situação e deixar a nosso favor, tá bom? Então, minha rapaziada, meu muito obrigado aqui de coração, tá? Esse é o vídeo aí do canal Bruno Green aí, espero ter agregado alguma coisa na vida de vocês aí. Quem chegou até o final, o meu muito obrigado aí, e até o próximo vídeo aí pra gente trocar essa nossa ideia aqui, nessa nossa conversa aqui. Um abraço no coração de vocês aí, e até a próxima.